Um ótimo dia a todos que acompanham o podcast da Prefeitura de Maracanaú. Neste mês de maio, comemoramos o Dia do Enfermeiro, profissão bem antiga, mas que a cada dia se torna mais relevante. Para ilustrar um pouco do que é ser enfermeiro, a gente convidou a Silvéria Prado, que exerce essa profissão aqui no Hospital de Maracanaú há quase 30 anos. Vamos conhecer a trajetória, os desafios e o coração de quem vive a linha de frente da saúde. Silvéria, seja muito bem-vinda ao podcast da Prefeitura de Maracanaú. Eu que agradeço, pelo convite a você, Jonas, e a gestão do município, por me dar esse momento, Que é isso. Eu perguntei uma informação de bastidores, tá, gente? Para a gente conseguir os personagens aqui do podcast da Prefeitura, a gente sai ligando, A gente sai se informando com as pessoas que trabalham no município. E eu perguntei para a Rayana, que é coordenadora da atenção básica aqui da Secretaria de Saúde. Rayana, falei para ela, Rayana, eu queria uma enfermeira, um enfermeiro com bastante experiência, com uma trajetória longa, que pudesse falar um pouquinho sobre a profissão. E você, Silvéria, foi a primeira pessoa que ela pensou e me indicou. Muito obrigada também para a Rayana. Pronto, pois vamos começar. Então, o que é que te levou? Há quanto tempo você é enfermeira e o que te levou para a enfermagem, Silvéria? Pronto. Quando eu passei no vestibular, era o que eu tinha, tá? Então, eu queria ser da área da saúde, do cuidado, E quando eu entrei, eu já gostei. Cuidar, para mim, é a essência da minha vida. E a gente está falando de quanto tempo de formada que você tem? Eu tenho 35 anos de formada, E aqui no Maracanaú, eu tenho 30 anos, vou completar em setembro. 30 anos. Está prestes a se aposentar? Estou prestes a me aposentar, eu espero. Esse, para mim, é uma dádiva, Se aposentar hoje. E você se encontrou mesmo na profissão, Silvéria? Eu amo a minha profissão. Eu sou daqui, do Hospital de Maracanaú, E também sou do Hospital São José, de doenças infecto-contagiosas. Lá eu tenho mais um tempinho, 34 anos. Se encontrou mesmo? Nunca teve uma dúvida? Não, eu sempre fui muito madura desde criança. Minha mãe disse que eu nasci já velha. Porque eu era muito quieta, muito obediente. Então, quando eu entrei na enfermagem, eu disse, isso aqui é o que eu gosto mesmo, sabe? E aí, legal. não tenho arrependimento, faria tudo de novo, tá? Que bom. Cuidar é, algo que você transforma a vida das pessoas. Se eu só te dizer uma coisa... Diga. Quando eu comecei do Maracanaú, eu era da clínica médica, em 96, e aí eu fui chefiar toda manhã a clínica médica, com o doutor Maurício, doutora Cláudia, e na gestão do doutor César Forte, da doutora Wanda. E aí eu fazia o curso de estomaterapia, que é uma especialidade da enfermagem, que cuida das pessoas com feridas crônicas, com estomas e com incontinência urinária e fecal. Aí eu começava a atender os pacientes com lesão e começava os pacientes ter que sair de alta e o doutor Mário disse, como é que eu vou dar alta esses pacientes? Enfim, eu dizia, não, doutor, dá alta. Aí eu volto eles uma vez na semana só para me dar uma olhada, porque não tinha onde encaminhar esses pacientes nessa época, Você imagina, há 26 anos que... Aí, quando eu acumulei uns 12, 13 pacientes no dia, eu atendia a clínica médica e quando dava 11 horas eu ia fazer esse paciente que vinha de fora, externo. E aí chegou a diretora administrativa e viu aquele negócio. Disse assim, que negócio é esse? Dentro do hospital, esses pacientes aqui. Aí eu disse, não, doutora, eles saem de alta, mas não tem para onde ir. Aí eu mando eles vir para poder eu dar orientação aos familiares. Não, mas não pode, depois faço por escrito que eu não atendo. Aí foi. No outro dia, quando os pacientes chegou, eu disse, olha, não posso mais atender vocês. Está aqui por escrito. Eu sei que os pacientes pegaram o escrito que a doutora tinha feito, foi para o secretário de saúde, que na época era o doutor Joaquim. E aí, à tarde, eu recebi o telefone da doutora Wanda. Olha, vou abrir um ambulatório, porque o doutor disse que eu não posso fechar o seu atendimento, mas não pode continuar do jeito que está. Eu disse, concordo, doutora, plenamente. E aí foi aberto o primeiro ambulatório de estomaterapia do Ceará.
Quer dizer que a história do primeiro ambulatório, um dos ambulatórios, gente, dos serviços que a gente tem aqui no Hospital de Maracanaú, que a gente recebe realmente mais elogios por parte dos pacientes e dos familiares, por conta do atendimento que é especializado, e realmente a gente vê... Quer dizer que assim que nasceu Foi assim que o nasceu. ambulatório de somoterapia, há 26 anos atrás. A gente não inventa a roda, a gente recria, né? E foi o primeiro do Ceará. É o primeiro do Ceará, né? E hoje o que temos de estomaterapeuta passa por aí, porque a gente recebe o pessoal da pós-graduação da Universidade Estadual e da Universidade Federal, né? As duas universidades públicas, a gente recebe os da pós-graduação e forma. Então, se tiver 200, a maioria já passou por aqui. E hoje os serviços de cada hospital, Hospital das Clínicas, Hospital Walter Cantídio, o Hospital da UES, o Hospital Geral, tem estomaterapia, a maioria passou pelo Hospital de Maracanaú no ambulatório. Que legal. E nesses 30 anos de exercício aqui no Hospital de Maracanaú, 34, se for pegar o Instituto São José, como você nos disse, né? O que é que mais mudou nesse meio tempo na sua profissão? Na sua opinião, o que é que tem mudado? O que é que você observa de novidade? Eu acho assim, antigamente as pessoas tinham um SUS fragilizado. Eu fui para a 8ª conferência do SUS, para fundar o SUS como aluna acadêmica, né? E quando o SUS começou, ele era muito acanhado. O SUS cresceu muito. Então, assim, as pessoas, elas iam procurar um remédio, porque na cabecinha delas, todo o tratamento requer só o remédio, na época, né? Há 30 anos, digamos, 34. O que mudou? Eu lhe digo, o primeiro atendimento que a gente ia fazer no ambulatório, ele dizia assim, sim, mas a senhora não vai passar um remédio, não? Eu disse, não sou médica, eu sou enfermeira do cuidado. A senhora veio aqui para poder aprender o cuidado. Eu vou lhe explicar e você vai fazer em casa e o senhor vai aprendendo para poder se cuidar. É? Aí eu sei que, com o tempo, hoje é o seguinte, eles chegam, não perguntam mais cadê o remédio. Eles querem tanto cuidado que eu lhe digo, se eu não tiver cuidado, eles deixam de tomar os remédios. Aí eu digo, o médico do posto, a enfermeira do posto, da unidade básica, é fundamental. O senhor tem que vir para cá, mas tem que fazer o retorno da sua consulta médica e da enfermeira do posto. Porque lá é onde tudo seu tem que estar registrado e você tem que tomar suas medicações. Então, você vê como mudou. Então, o cuidado se tornou muito importante na vida deles, que eles aprenderam que cuidar é fundamental no tratamento, não adianta. Olha, nós temos uma terapia, para você ter ideia, que é do século XIX, a bota de Una, usada muito em úlcera de perna. É do século XIX. Foi um dermatologista que criou. Quando a estomaterapia no Maracanã, 26 anos, no Brasil ela deve ter uns 36 agora, esse ano, no Brasil, né? E a gente foi a enfermeira que foi capacitada para cuidar com excelência dessas feridas. Então, a bota de Una era do século XIX, mas ela só teve mais impacto hoje, no século XXI. Por quê? Porque teve um profissional que ensinou e que faz o cuidado por excelência. Então, para você ver, as úlceras de 20, 30 anos são cicatrizadas com a terapia antiga, porque alguém ensinou o cuidado. Entendi. Silvéria, você trabalha, como a gente já falou aqui, no ambulatório de somoterapia aqui de Maracanaú. Mas eu lhe pergunto, na época da Covid, como foi a sua atuação? Você também se envolveu nessa linha de frente? Na época foi um dos momentos mais emblemáticos que a gente viveu recentemente, né? E a gente sabe do papel importante que não só os enfermeiros, mas todos os profissionais de saúde tiveram nessa época, né? Por isso eu lhe pergunto, como foi a sua atuação na época? O que você vivenciou dentro do Hospital de Maracanaú? Olha, eu trabalho em 2 lugares. Um, que era a primeira porta dos pacientes de Covid, era para o Hospital São José, né, de doença infecto-contagiosa. Lá eu fiquei nas unidades, né? Foi um momento muito difícil. Aqui no Maracanaú,
eu fiquei no ambulatório atendendo teleconferência para aqueles pacientes que não podiam vir ou que era de risco, mas como as lesões também são muito extensas, a gente fazia brevidade para eles atender uma vez a cada 15 dias, separava, fazia toda uma instrução, e aqueles que internavam com pé diabético ou feridas extensas, a gente ficava indo nas unidades, então não podia deixar de existir. Mas, assim, foi um momento muito difícil. Ver aqueles pacientes isolados, sem seus familiares, angustiados, né? Então, assim, não... E a gente mesmo, assim, que... Eu também peguei, mas tive que continuar trabalhando, porque só consegui atestado quando o PCR dava positivo. O teste rápido não dava, então você continuava trabalhando. Então, para você ver que foi um momento muito difícil para a enfermagem, para o profissional de saúde, né, que estava nessa linha de frente. Foi o maior desafio que você enfrentou? Foi o maior desafio, que eu achei que eu não ia existir, aquilo ali eu não ia superar, juro. Tinha hora que morria 8 pacientes lá no hospital, no outro hospital que eu trabalho, e eu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir. Isso aqui é muito... É você ver as pessoas chegarem. Eu me lembro de uma senhora, assim, que ela disse, olha, peça para deixar meu filho, só tem eu e meu filho. Eu tenho que passar menos o número da conta. Então, é impactante. Uhum. E ela ser entubada naquele dia. E a gente conseguiu o serviço social, o médico, para ela conversar com o filho. Era muito difícil, muito difícil. Bem, falando sobre hoje, né? Novamente, você trabalha, a gente sabe aqui no ambiente da estomoterapia, como é o seu dia a dia, quantos pacientes você atende, como é que funciona lá o setor? Eu amo o que eu faço. Eu vou me aposentar, mas assim, eu ainda vou continuar no outro, porque é mais carga horária menor, né? Mas assim, você chega 6h30, né? E 7 horas a gente já começa. Então, em média, de manhã, às vezes 45, 60 pacientes que são externos ou que saíram do internamento para dar condição, tanto do hospital gerar leito, como do paciente retornar à sua vida real, né? Uhum. Para dar maior condição de recuperação. E à tarde é o internamento, né? Mas é muito bom, a equipe é muito coesa, é um time que, assim, quando uma adoece, a outra não falta, você vê, assim, uma sincronia muito boa, sabe? Eu acredito sempre no time, não é uma pessoa que faz um serviço, é um time, né? Todo mundo, a pessoa que limpa, a pessoa que leva roupa, todo mundo tem que estar entrosado, né? E sempre com a gestão dizendo as normas, né? Não somos nós que dizemos as normas, mas a gestão, né? Então, precisa ter gestão para a gente se sentir segura, né? E eu acho assim, o Maracanaú, nesses anos, em termos de condição de trabalho, são perfeitas? Não, mas não são ruins. São muito boas. Os pacientes têm melhores tecnologias, porque, assim, o cuidado, a essência do cuidado, ela já é milenar, mas as tecnologias hoje modernas agregam e faz diferença, né? O tempo de troca, a condição de qualidade de vida de paciente. Eu me lembro que há 26 anos era só as pomadinhas e o paciente dizia, doutor, eu tenho que me ficar na 20ª cadeira, porque para ficar longe das pessoas, para ela não sentir o odor. Isso não acontece mais. Ela fica, as lesões enormes, perto da outra, e ela não sente o odor. Né? Então, isso aí melhorou muito a vida dessas pessoas. Né? E o Maracanaú, a gestão é de... Todas essas gestões que passaram fizeram uma construção. Eu digo que o Hospital de Maracanã não está devendo nada em termos de serviço de tomoterapia para o Brasil, assim, em outros lugares. Mas você tem histórias de pacientes que viraram amigos, ou enfim, que ficaram na memória por algum motivo? Olha, eu tenho umas histórias muito legais. Tem uma senhora que ela ia amputar, antes da pandemia, né? Que dizia que ia amputar a perna, que sempre tem essas histórias. Eu não posso dizer assim, que foi
como foi que ela entendeu essa questão de amputar o pé, né? E aí acabou que ela chegou às filhas no dia da alta, aí ela disse assim, olha, eu vou lhe dar uma coisa que eu ia deixar para minhas netas, mas eu fiz uma reunião em família e vou dar para a senhora. Aí eu, como assim? Aí ela, não, é um anel que eu tenho de prata com um brilhantezinho, olha aí. Ah, que legal. Aí eu disse, mas não. Aí eu olhei para as filhas, não, não pode. Isso aqui é de família. Eu tô com ele dentro do cofre do meu marido, que eu guardo, que eu não posso usar anel nem essas coisas, né? Hoje eu botei 2 anelzinhos, mas eu não posso usar. Então, praticamente eu não uso anel, essas coisas. E o que é que acontece? Eu tenho guardado uma coisa que, assim, ela me deu, aí depois as meninas disseram, mas a senhora foi muito fria dizer que não era para ser. Não, mas é porque eu achei assim, não pode. Mas as filhas, não, doutora, foi feita uma reunião e a gente quer que ela dê para a senhora. Aí eu guardo. Um dia, quem sabe, se as netas, um dia aparecer uma neta, eu vou doar para elas, que eu acho que ela não está mais viva, eu penso, porque era já bem idosa, está lá no meu cofre, o anel, né? E assim, todo dia é incrível como eles são carinhosos, como a gente ama esses pacientes, porque eles são carinhosos. Olha, os idosos, eles daqui do Maracanã, eu não tenho um problema de trabalhar os idosos aqui, eles são tão amáveis, sabe? Às vezes eles moram só e eles têm um cuidado com eles, entendeu? Que eu fico assim, meu Deus, como é bonito, né? Um idoso, ele vem, eles não faltam o atendimento. Eles não na hora que estão na espera, eles não dão trabalho, né? Às vezes a gente tem trabalho mais com algum jovem que é rebelde do que com o idoso, entendeu? É assim, é muito bom, os pacientes são maravilhosos. Todo dia a gente recebe brinde, presentinho de dia, não sei de quê. Eu, meu Deus, para que não precisa? Aí as meninas dizem assim, a senhora não diga mais isso, que não precisa. Aí eu, não, mas é porque incomoda para mim, porque se o outro vê que ele está dando, aí ele fica assim, achando no dever de trazer. Eu digo, olha, pessoal, não pode. Isso é serviço público, não é para a gente estar recebendo lembrancinha, não. Mas ela diz, não, mas isso é o carinho deles. Enfim. Que legal, que bacana. Você comentou, né, que hoje o setor de estomoterapia de Maracanaú, ele ajuda a formar, né, ajudou a formar outros espaços. E já que a gente está falando sobre o dia da enfermagem, o dia do enfermeiro, eu queria te perguntar, Silvéria, o que você teria para falar para os estudantes de enfermagem que talvez venham assistir esse podcast, né, que estão entrando na área, que estão conhecendo ainda o que é enfermagem, o que você diria, o que você deixaria de mensagem para os novos enfermeiros que vêm aí? Olha, eu diria que o cuidado, né, que é o principal objetivo da enfermagem é o cuidado, ele é muito importante. E assim, é mais importante que, digamos, que qualquer terapia dura, terapias de tecnológica, né, é o cuidado. Aquele cuidado de acolher, aquele cuidado de se ver que aquele pessoa pode ser você, né? Outra coisa que eu acho assim muito interessante é que com suas mãos você pode fazer um diferencial já. Até eu fico impressionada assim como as pessoas às vezes não tocam nos pacientes, não, e a gente precisa. Chegou uma pessoa, coloca ela na cadeira, fala com ela, passa a mão para ela sentir que ali ela pode contar. Então, assim, a enfermagem, ela pode fazer o diferencial, ela pode se tornar importante. Às vezes, eles dizem assim, ai, doutor, olhe, não precisa me chamar de doutor, eu sou só enfermeira, estomoterapeuta, estou aqui, não precisa, né? Ela, não, eu sei que a senhora não é médica. Pois é, pois eu sou enfermeira. E, às vezes, assim, elas têm tanto respeito pela gente, né, por toda a equipe, que você fica assim, nossa, antigamente era só queria o remédio. Hoje elas gostam de ser cuidadas. Então, a enfermagem, na sua essência, que é o seu objetivo é o cuidado, tem que se sentir valorizada, achar que isso aqui é tão importante quanto qualquer outra tecnologia robótica, o que for mais moderno que tenha
passando aí, é tubo que bota, que faz... Mas o cuidado, o toque, faz a diferença. Empatia, né? A empatia. Uma vez um psicólogo me disse assim, que eu fui fazer um curso da prefeitura, e eu achei muito interessante que ele falou assim, a empatia não é se colocar no lugar do outro, porque você nunca passa a dor do outro. Você não teve um pé amputado, uma coisa assim, mas é você pensar, e se fosse eu? Aí eu acho que a empatia é legal. E as pessoas precisam ser amadas, né? Acolhidas, né? Antes de qualquer coisa, você tem que pensar no amor, nas pessoas, né? Não ser aquela coisa fria, né? Tá ali só por isso, porque o dinheiro você não vai levar para nenhum lugar, você pode até usufruir, mas o mais importante, com certeza, é o que você deixa. Que legal. Eu percebo até que você se emociona um pouco a falar, ou é impressão minha? É sim. E de onde vem essa emoção? Eu acho assim, porque a gente construiu um sistema de saúde muito bom. E, às vezes, as pessoas esquecem disso. Que acha que Uma vez a mulher chegou e disse assim, eu não vou mais no posto, porque eu não gosto daquele fulano. E eu disse, senhora, não faça isso. Se a senhora não gosta do profissional do A ou do B, a senhora tem como ir na ouvidoria do próprio posto da administração e dizer, fulano não está me tratando como eu queria ou como eu acho que deve. Aí tirar as provas bem claro. Uhum. Agora, questionar o sistema de saúde, que hoje ele tem um médico perto da casa, uma UPA, uma emergência sempre disponível, um SAMU sempre buscando. Esquecer isso aí, pessoal. Quando eu tinha há 35 anos, não tinha nada disso. Então, as pessoas esquecem, né? Esquecem muito. Antigamente... A gente se emociona por isso. Sim, a gente tem pautado muito essa questão da defesa do SUS e não é à toa, né? Realmente não é um sistema perfeito, você mesmo falou, está longe de ser perfeito, mas é o que a gente tem, é o que nos é garantido e que pode ser melhorado a partir justamente quando você está falando das nossas reivindicações, né? Do nosso papel enquanto cidadão. Você me corrige se eu estiver errado, Silvéria, mas antigamente, antes do SUS, existia o INAMPS, era isso? Ou seja, e nessa época, apenas pessoas que trabalhavam com carteira assinada é que tinham acesso a uma espécie de plano de saúde, digamos assim, onde não era necessariamente pago, era garantido através da CLT. Mas quem não tinha CLT não tinha acesso à saúde, basicamente. Era mais ou menos assim? Sim, eu fui vítima disso. Lhe digo, por isso que eu me emociono, porque assim... Quando eu era criança, meu pai não tinha carteira assinada, tá? Nessa época, carteira de trabalho era para alguns privilegiados, tá? Então, não tinha SUS, não tinha sistema de saúde para pobre. Aí as pessoas esquecem isso. Eu digo, senhora, a senhora é idosa, a senhora deve ter lembrado. Mas eu digo, pois não esqueça não. A gente pode melhorar. Questionando, dizendo o nome, e na ouvidoria, reclamando, mas nunca vai reclamar que o SUS não preste, não fala isso. Perfeito. Finalizamos com um grande e necessário Defenda o SUS, né? Sim, viva o SUS. Parabéns, Silvéria, pela sua trajetória, pelos seus mais de 30 anos, né, como enfermeira na saúde pública. Eu queria agradecer também a sua presença aqui e a entrevista, um pouco dessa conversa que a gente teve hoje. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu queria agradecer também a todos que acompanharam essa entrevista, né? Novamente deixar aqui uma homenagem a todos os enfermeiros de Maracanaú, do Ceará, do Brasil. Agradecer a todos também pela profissão, por essa competência no dia a dia na saúde pública. E eu deixo também o convite para os próximos podcasts da Prefeitura de Maracanaú. Até lá!